Amém. Deus abençoe, amados. Amém. Que Deus possa estar abençoando a sua vida aqui nessa noite, nesse tempo ainda de reunião, né? Nós estamos desde quinta-feira que nós estamos celebrando, agradecendo a Deus por esse tempo, esse primeiro ano que Ele nos concedeu aqui nesse novo local, e damos graças a Deus, agradecemos. Queremos também estar agradecendo a sua participação, né? Agradecendo a Deus pelo seu envolvimento aqui nesse trabalho, a maneira como Deus levantou cada vida, né? Não são essas aí não, pode tirar essas fotos, não são essas, está errado, pode tirar, isso, obrigado. Depois vão as que eu deixei separadas aí. E eu quero agradecer, né, voltar aqui, agradecer porque nós pudemos vencer já esse primeiro ano, vencer essa primeira etapa, parece que esse é o primeiro quilômetro, né, dessa nossa caminhada aqui. Eu quero realmente pedir a bênção de Deus, agradecer a Deus, porque Deus tem levantado você, Deus tem colocado você como um instrumento de bênção aqui, e eu tenho certeza que muitas coisas mais, muito mover mais de Deus vai acontecer. Muitas coisas ainda nós vamos ver, muitos projetos, muitos planos. A nossa oração é que Deus nos preserve, né? Nos mantenha nessa caminhada, nesse trilho. E nós estamos chegando neste primeiro ano com alguns desafios internos, externos, e eu creio que hoje tem uma reflexão na palavra de Deus que vai falar com você, vai estar mexendo com alguns valores, alguns princípios, algumas ideias, e eu gostaria de levar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ou a epístola, né, aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 31 ao 39, que é a última parte deste capítulo. O tema, né, da ministração dessa noite é aqueles que são mais que vencedores. Ninguém é, né? Então, mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Espero que você possa ser realmente entender o valor, o princípio, o conceito do que é ser um mais do que vencedor em Cristo Jesus. A frase ela é simples, né? Parece que tem a ver assim com uma frase de efeito, né? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. O problema é que às vezes nós não nos sentimos vencedores e muito menos mais do que vencedores. Não sei se você já se sentiu assim. Não me sinto vencedor nem mais do que vencedor. Não vou usar qual é a outra expressão. Mas na realidade o que eu enxergo aqui é a questão da posição nossa, aonde não está na discussão a competição, aonde competir dentro desse nosso ambiente, dessa nossa caminhada de vida cristã, não existe. Biblicamente falando, eu quero dizer para você que a competição, que tem sempre tem o propósito de alguém ser vencedor, de alguém ganhar, porque ninguém quer o segundo lugar, não é isso? Todo mundo quer ser o vencedor. Então não existe essa possibilidade na caminhada cristã, porque o Senhor já nos colocou como mais do que vencedores. Então deixe de competir, meu irmão, né? Deixe de competir. Deixe de competir com o marido, competir com a esposa, competir com outros ministérios, competir com outras pessoas, fazer as coisas por competição. O próprio apóstolo Paulo, em um outro momento, ele diz: nada façais, né, por vanglória, ou por soberba, ou arrogância, ou coisas desse tipo.
a competição, no contexto da nossa caminhada com Deus, da nossa vida, da nossa existência a dois, familiar, ela é extremamente perniciosa, ela é extremamente negativa. Talvez todo o seu desgaste, toda a sua angústia, todo esse seu processo depressivo vem do fato de que você entrou numa competição desembalada pela vida fora, quando na realidade nós somos chamados para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Mais alto. Essa é a grande verdade. Quando eu falo em competição, é lógico que eu não estou dizendo que você tem que ser um desacelerado, qualquer coisa, tanto faz, não me importo com nada, não estou nem aí, deixa que o mundo se acabe. Não é isso, você é equilibrado para entender, amém? Amém ou não? Amém. Bom, quando a gente mexe com um conceito assim, o pessoal começa a ficar meio com a cabeça pensando assim, dá para ver até umas fumacinhas, aí na sua cabeça, Eu quero dizer para você, vou jogar uma outra bomba, em cima de você. Você só pode perder para você mesmo. Você não pode perder, não tem como perder para o diabo, sabia? Não tem como perder para o diabo. A palavra de Deus diz, não, mas é que foi uma tentação. A Bíblia diz, ninguém diga isso. Ninguém pode dizer, não, foi o diabo que me induziu. Ele não tem poder para isso. Quando você perde para a sua própria cobiça e concupiscência. Isso que a palavra do Senhor diz. Então, se perdeu, irmão, não apresente nada para amenizar, não apresenta nenhuma desculpa, não coloque nada para tentar ter uma atenuante. Já peça logo perdão para o Senhor, e receba o perdão, se arrependa e toca em frente à vida. Amém? Está piorando, Tá bom, vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Deus, oramos mais uma vez. Colocamos, ó Senhor, mais uma vez a tua igreja, o teu povo diante de ti nesse momento. Coloco a minha vida. Precisamos, Senhor, da graça, da paz, do foco para poder ministrar a tua palavra nesse momento. Para poder, Senhor, trazer algo que venha edificar e impactar e incomodar corações. Eu peço agora, no nome de Jesus, que tudo aquilo que se levanta contra, todo tipo de interferência, toda distração, seja quebrado, já repreendido, amarrado no nome de Jesus. E queremos, ó Pai, estar no foco daquilo que o Senhor tem para nós, nessa noite aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Eu tenho para mim que o apóstolo Paulo, como alguém extremamente abalizado, dentro de um patamar, um padrão de vida, no momento aqui, de vida com Deus, mas também de uma vida, de um preparo acadêmico, como poucos homens da sua época, inclusive dessa, inteirado das questões
tanto religiosas como políticas, econômicas, todas as relações, em todos os níveis. Ele podia falar da realidade judaica, da realidade grega e da realidade romana. Ele entendia como ninguém esses três universos, compreendia a mente, os paradigmas, entendia de leis. Ele estava sendo preparado para ser, no âmbito do meio da cultura judaica de Israel, um dos ministros do primeiro escalão de Supremo Tribunal. Essa era a posição do apóstolo Paulo, ou do Saulo de Tarso, dentro do contexto tanto religioso como também secular dentro de Israel. Ele conhecia como ninguém essas três culturas, e eu acredito que aquilo que nós vivemos hoje, a nível de circunstâncias, problemas de ordem política, e passeatas e manifestações, e todo tipo de polarização que nós encontramos hoje, ele facilmente podia identificar e mostrar dentro do momento aqui que ele vivia do Império Romano, do contexto grego, do contexto também judaico. Então ele está ministrando agora para a igreja que está em Roma, para os romanos, e ele começa dizendo assim: o que diremos, pois, irmãos, a respeito de todas essas coisas? Porque é claro que tem um assunto infindável, tem uma conversa que não tem um ponto final, tem lados que são indefinidos, verdades e mentiras, conversas, explicações, que hoje estão deixando todo mundo que nem barata tonta. Para que lado que eu vou? Como que fica? O foco hoje me parece ligar a televisão e escutar e prestar atenção em tudo aquilo que se fala, tudo que se diz. Qual será o fim de tudo isso, não é? Qualquer brasileiro que pense em dar continuidade à sua história, à sua vida aqui, fica pensando: então, para onde que isso tudo vai? Como é que vai terminar? Será que vai terminar para lá ou vai terminar para cá? Se você começa a escutar o jornalismo, você chega à seguinte conclusão: que ninguém chegou a conclusão nenhuma. É tanta coisa, fica doidinho de tanto. Meu Deus, quanta coisa que falam, né? É muita gente falando, ninguém se atreve a dar uma definição final. E eu fiquei pensando em qual seria a minha reação. Qual seria a minha reação como cristão, como homem de Deus, não como pessoa física, mas como alguém que tem uma responsabilidade, um compromisso diante de Deus. Não estou falando só diante da igreja, mas diante de Deus, eu e minha vida diante de Deus. Qual é a minha luta? Qual é a minha batalha? Qual é a minha ideologia? Qual é a minha posição? Qual é o meu partido? Para que lado eu vou? Para onde que eu estou indo? Qual é a minha cidade permanente? E eu precisei refletir durante esta semana. Confesso para vocês que eu tenho uma vez, gostaria de escrever muita coisa no Facebook, mas eu não pus nada. E começar a avaliar aquilo: o que será que Deus quer que eu fale? O que será que Deus quer que saia da minha boca? Eu não sei se você já se pegou pensando nisso. O que Deus quer de você não é o que as pessoas querem de você, não é o que o mundo espera de você, não é o que as pessoas que estão à sua volta querem que você faça. O que Deus quer de você, você tem que definir para você mesmo. Não é uma outra pessoa que tem que dizer para você o que Deus quer de você, a menos que você seja extremamente imaturo ainda. Você ainda está numa fase do leitinho espiritual. Então alguém vai precisar caminhar com você para ensinar. Mas se você já atingiu um certo grau de maturidade, você vai precisar responder para Deus e para você mesmo o que Deus quer de você. Você tem que chegar a essa maturidade. O que Deus quer de mim? E perguntar para Ele, ao invés de perguntar para o vizinho ou para quem quer que seja. Chega um momento que você tem que amadurecer a um ponto. Eu fiz isso com os meninos em casa um dia, sentei os dois, uma certa idade, disse: a partir de hoje não trato mais vocês como meninos, vocês são homens. Então vocês já sabem, a partir de hoje vocês são homens e é só como homem que eu trato vocês. E acabou. Chega uma hora que tem que acontecer um processo de maturidade na sua vida, que você não tem que depender de mais nenhum intermediário terreno, que você não tem que ficar nessa, o que será. É um momento onde você tem que saber o que Deus quer da sua vida, meu irmão. Chega. Você tem que saber, você tem que ter essas respostas, você tem que ter maturidade para sair dessa dependência perniciosa.
Comunhão com Deus é bênção, comunhão com os irmãos é bênção, mas dependência não é bênção. É um problema sério. Você precisa amadurecer. Então, em cima desse contexto, eu quero dizer algumas coisas para você. Entenda. Eu não tenho nada para dizer aos que estão na rua. Eu me refiro a protestos. Aos que estão nos protestos, aos que estão fortemente envolvidos e abalizados com relação à situação que o Brasil enfrenta hoje. As justificativas de ambos os lados, de ambas as bandeiras, de ambas as cores, da polarização das opiniões. Eu faço a opção da cruz de Cristo, da mensagem do Evangelho, onde, assim como o apóstolo Paulo afirmou, eu quero também afirmar, como em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2: pois eu resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Essa é uma posição que eu decidi tomar. Então, seu pastor, se amanhã alguém fala, essa é a posição do seu pastor? Não, essa não é a posição do seu pastor, é a posição do Joel, porque eu não nasci pastor, mas eu nasci Joel. Eu sou pessoa, você é uma pessoa, e você tem que ter uma posição como pessoa, independente de qual seja o teu título, independente de qual seja a tua profissão, tua ocupação, você tem que ter uma posição. Você tem que ter uma escolha, você tem que saber o que Deus quer de você, independente se você tem uma função espiritual, um cargo ou não, se você desenvolve um dom espiritual ou não, você tem que saber para onde que você vai. O que você decide saber? Eu decido saber Jesus Cristo e esse crucificado. É isso, você tem que decidir. O apóstolo Paulo, ele preocupado porque ele tem uma igreja em Roma que enfrenta uma série de situações, com certeza parecidas com as que nós vivemos no nosso país, parecidas com o que nós vivemos na nossa cidade, com tudo isso que acontece. Eu tenho certeza que tudo que você vê hoje, no passado acontecia, e nos dias do apóstolo Paulo aconteciam da mesma forma. E aí então, ele chega um momento e diz: quer saber, eu preciso escrever algo para essa igreja, para esse povo. Primeiro, ele quer tirar eles dessa competição, porque senão, sabe o que acontece? Nós nos reunimos para ter um foco em cima dos problemas do mundo e esquecemos que nós vivemos o reino de Deus. Nós podemos ter algumas polêmicas com relação à eleição, com relação à predestinação, mas eu quero deixar bem claro uma coisa: o reino de Deus é um só. Você não sabia disso, não? Não existe o reino de Deus dos predestinados, ou desse ou daquela linha teológica. Existe somente um reino de Deus. E se existem algumas desavenças de como alguém entra, e se ele consegue deixar autenticado ou garantido essa entrada dele, desse método ou do outro, eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu quero viver o reino de Deus aqui na terra. Misericórdia, eu tenho um amém? Consegue entender o que eu estou falando aqui? Eu creio que nós estamos seduzidos pela vaidade do saber, pela vaidade do conhecimento, pela vaidade da informação. É a geração Google. O apóstolo Paulo, que teve tudo aquilo que podia receber na sua época, ele era um Google ambulante de tantas informações, falava várias línguas. Às vezes as pessoas caem na armadilha do conhecimento, que o conhecimento transforma uma pessoa em alguém melhor. Não é verdade? Não, quanto mais a pessoa sabe, quanto mais títulos, quanto mais graduações, ela é uma pessoa melhor. Pode ser uma faca de dois gumes. Outro dia alguém falava assim: uma pessoa complicadíssima. Não, mas ele fala inglês. Eu falei: mas Lee Oswald falava inglês e matou o presidente. Você não pode colocar. Adolfo Hitler falava alemão e foi uma peste, matou 1 milhão de pessoas, uma desgraça geral, até hoje. Existem uma série de coisas que as pessoas aprendem, são capazes de manipular, de usar, porque você vê os comerciais na televisão, né? Fale inglês e mude sua vida. Irmão, aceite Jesus e mude sua vida. Você aprende uma língua nova, você abre muitas portas para você, aleluia. É uma bênção, vai estudar, vai fazer
tudo que você tiver que fazer a nível de formação, tem que ser. Mas o que vai mudar você não é isso, não perca o foco, não se engane. Você não vai ser uma pessoa melhor, você não vai conquistar mais, porque você pode ter muita informação, mas pode ficar encaramujado na sua casa, sem coragem de botar o nariz na porta. É ou não é? O apóstolo Paulo vê toda essa tristeza. O que nós vamos dizer, irmãos? Primeiro, vocês precisam sair do processo de competição e começar a viver esse processo de uma vida do amor ágape, sacrificial, porque a cruz foi a maior vitória, e a competição não foi com seu ninguém, nem o diabo competiu na cruz. O Senhor Jesus foi lá e se entregou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, venceu todo o inferno, tem as chaves da morte e do inferno nas mãos, tem um nome que é acima de todo nome. E aí depois disso, irmão, não tem competição nenhuma. Não tem nenhuma competição. Não tem um trono no inferno. Quem disse isso para você construiu a tua mentalidade sobre céu e inferno em cima de folclore, gospel inclusive. Não existe um trono no inferno, só existe um trono, é no céu, e quem está sentado lá é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse no inferno tem uma porta, porque tem que ter, porque quem tem a chave é Jesus. Sabia disso, meu irmão? Isso não faz parte da sua mentalidade, porque tem um folclore, né? Tem um folclore criado na mente das pessoas. Essa é a grande verdade. Eu não tenho nada para dizer para aqueles que estão decididos a pensar em outras coisas. Eu resolvi não viver essa expectativa terrena, carnal e diabólica, que tira o nosso foco. Tira o nosso foco. Decidi não expressar minha opinião, minha indignação, o meu prejuízo, porque todos tomam prejuízo por conta dessas situações. Eu resolvi viver a cruz de Cristo, e eu creio que essa tem que ser a posição da igreja do Senhor Jesus. Então nesse momento, façam suas as minhas palavras, e eu faço as palavras de vocês as minhas palavras. Vamos viver a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo diz: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 1: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Tem alguma semelhança que a gente está vivendo, né? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou até antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, né? Irmãos, eu creio que como a igreja do Senhor Jesus, nós somos chamados para viver realmente essa proposta. Nós estamos esperando o que vai acontecer na nossa nação, mas eu me pergunto às vezes se nós estamos esperando o que vai acontecer a partir das ações de Deus, o que vai acontecer a partir dos atos de Deus em instaurar a vivência, a nossa vida, a nossa caminhada realmente de acordo com o seu reino. O Senhor Jesus nos deu na oração do Pai Nosso, logo no começo, a nossa caminhada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Ele começa, venha o teu reino. Será que nós ansiamos viver o reino de Deus aqui na terra, ou o que nós queremos é viver o nosso reino? Esse é um desafio que a igreja do Senhor Jesus precisa viver hoje, precisa avaliar. Eu escrevi aqui, minha resolução é saber menos e saber mais. Eu resolvo saber menos, de ser o menos informado sobre a situação atual, pois ela não me traz esperança no presente nem no futuro. Eu não sei vocês, mas quanto mais eu me informo, quanto mais eu me intero, menos esperança eu tenho, porque eu não vejo nenhum sinal de arrependimento em lado nenhum. Eu não vejo propósito de mudança em lado nenhum. Então eu perco a minha esperança. Então eu entendo que isso acaba sendo nocivo, isso acaba me trazendo enfermidade, e eu começo a procurar então onde que eu encontro, aonde que eu melhoro, aonde que eu me alegro, aonde que a minha fé cresce, de onde vem a minha esperança. Eu tenho que levar meus olhos para os montes e minha esperança, vendo o Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a minha esperança. Eu resolvi isso. Resolvo saber menos e ser menos informado sobre a situação atual, pois ela não me traz esperança presente, e muito menos escatológica. Quando eu digo escatológica, estou me referindo ao reino do Messias soberano e absoluto, ao reino de Deus cujo Jesus se refere na oração do Pai Nosso, ao ensinar, venha ao teu reino. Eu não me refiro à escatologia quando as pessoas querem saber os detalhes mirabolantes do final dos tempos, a tentar explicar como vai ser a besta, ou como vai ser o anticristo. Eu me refiro ao último ato, quando o Senhor se assentar no seu alto e sublime trono e dizer, agora Ele reina soberano, absoluto, e já não há mais sombra do inimigo, e nós reinaremos com Ele para todo sempre. Essa parte da escatologia que eu aguardo, que eu quero abordar. Decido saber menos do reino terreno dos homens e investir mais tempo para saber mais do reino de Deus. É isso que me interessa, é isso que tem que nos interessar, irmãos. Eu não estou fomentando aqui a um processo de ignorância do povo de Deus, de que todos venham se alienar da realidade, venham se alienar dos fatos, mas sim de que a igreja do Senhor Jesus seja aquela mais inteirada daquilo que o Senhor Jesus tem, daquilo que o reino de Deus é e está fazendo, e daquilo que está acontecendo concernente ao reino de Deus aqui na terra. É uma inversão. Nós começamos com a preocupação sobre o reino de Deus e depois terminamos com o reino aqui na terra.
O grande problema hoje é que até nós, como igreja, começamos com uma grande preocupação com o reino da terra, para depois chegar no reino dos céus, depois de uns 40 minutos de oração e 5 vigílias no monte. É uma inversão. Quando o Senhor Jesus ensina, venha o teu reino, está falando, eu vivo a princípio a respeito do reino de Deus. Elias começa um confronto com Acabe e Jezabel, para mudar a história daquela nação, da nação de Israel, que está mergulhada na feitiçaria. Mas quando ele chega ao processo, o propósito, a sua prioridade é, o altar de Deus tem que ser edificado sobre essa nação. Ele não começa preocupado com a quantidade da distribuição de comida. Ele não começa preocupado com uma série de questões sociais que são importantíssimas, mas elas são simplesmente uma sequela, uma consequência, um câncer do afastamento do temor de Deus da nação. Aquele povo adorava Baal e sacrificava e imolava crianças, explodindo a criança numa pedra e jogando num abismo, porque eles escolheram a servir a Satanás disfarçado de Baal naquela época. E Elias olha para toda aquela situação e diz, nós precisamos resolver isso daqui. E sabe quando nós vamos resolver isso daqui? Não é com uma eleição, não é com um impeachment. Se acontecer ou não acontecer, eu não quero saber. Eu estou dizendo com relação àquele momento. Nós precisamos colocar Deus no altar, precisamos acender o altar de Deus de novo nessa nação. Tem que ter temor de Deus nessa nação. E aí então todos os feiticeiros caem por terra. E aí então não sobra nada daquele espírito maligno que estava sobre aquela terra. É uma inversão de valores. E você acha que no Brasil não vai acontecer? Pode acontecer de novo. Deus levantar os homens, as mulheres de Deus dispostos a começarem pelo lugar certo. O que a palavra de Deus diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Davi chega, depois de 40 dias do povo de Israel, do exército de Israel, sendo afrontado por Golias, ele não levanta um orgulho e uma indignação por conta de que algum esquadrão, alguma força especial, alguma bandeira de algum pelotão estava ali sendo humilhada, porque dentro do meio militar existe isso. A minha patrulha, o meu esquadrão, o meu pelotão, a minha tropa, esse exército que eu faço parte, o cara tem aquilo como uma família. Ele lembra depois de 30, 40 anos onde ele serviu, ele lembra como é que era aquele pessoal, os irmãos de guerra, os irmãos de fardo, os irmãos de arma. Ele podia começar muito bem por aí e começar com um discurso, começar com tentar mexer com o brio daqueles homens. Vamos lá, nós viemos aqui mesmo, foi para lutar, não vamos deixar. Ele não fez isso. Ele tinha um foco certo, irmãos. Ele diz, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A bandeira que incomodou ele foi a bandeira do Deus vivo. Ele disse, como a bandeira, como o exército do Deus vivo está sendo humilhado aqui? Como que a cruz de Cristo está sendo vituperada aqui na nossa nação, meus irmãos? Inversão de valores. A inversão de valores. O apóstolo Paulo tinha tanta coisa. Ele sabia tudo dos romanos, ele sabia tudo do pessoal da Grécia, ele sabia tudo, todos os detalhes do pessoal de Israel. E ele diz, eu decido saber só sobre a cruz de Cristo. Eu vou me desvencilhar de toda essa bagagem, e eu quero ficar só com o fardo e o jugo de Jesus na minha vida. E aí todas as outras coisas começaram a acontecer. Eu creio que é isso que precisa acontecer conosco, irmãos, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa nossa nação, na nossa cidade, nessa igreja aqui. Decidi saber menos detalhes, saber menos dos nomes, saber menos dos atos vis, saber menos dos atos desprezíveis, pois ao saber mais, eu me enfermo mais nas minhas emoções e no meu espírito. Perco a fé na integridade do ser humano, enquanto esse tempo, esse poder, esses homens que têm esse poder temporal e esse poder perecível. Decido não saber a agenda de protesto de ambos os lados,
pois nenhum deles está consoante a agenda que pulsa, ou que tem que pulsar no meu coração, ou que deve estar no nosso coração, que é de ganhar almas para Cristo, até a última alma, para que então venha o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É esperado. Eu fiquei pensando, na nossa agenda está o quê? Qual é o próximo protesto? Eu vou lá. Vá, irmão. Se pinte de verde, amarelo, purpurina, põe tudo, vá. Uma pergunta que eu faço para você: se na sua agenda a prioridade é ganhar uma alma para Cristo. A pergunta que eu faço para você: se ano passado você ganhou uma alma para Cristo. Todos os pastores que pregam sobre crescimento da igreja, eles são criticados. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus concorda com o crescimento da igreja. Deus concorda que a gente saia desse lugar aqui e tem que alugar a Vila Belmiro, e tem que fazer culto lá no Jabaquara, e na Portuguesa Santista, e na Praia Céu. Eu creio nisso. Deus concorda com isso, porque Deus concorda com o crescimento da sua igreja, não da igreja local. Quando um pastor é criticado, quando o ministério é criticado, é pelo fato de que o pessoal pensa imediatamente assim, na mentalidade humana, na mentalidade diabólica. A igreja vai crescer muito, vai construir um templo de cristal, o pastor vai ficar milionário, todo mundo vai ficar milionário e ninguém vai pensar em almas. Mas hoje aqui, irmão, você pensa em almas para Jesus. Gente que está perdida, que está sofrendo nas trevas. Ontem aqui o Renato, ex da banda do Chorão, pregou, deu testemunho aqui, como ele vivia de religião em religião, de lugar em lugar, drogado até o último fio de cabelo. Irmãos, uma banda que 50% da banda infelizmente morreu, né? Eram 5 meninos, 2 morreram. O Renato morreu para Jesus, porque agora é do Senhor, ressuscitou em Cristo. É um trabalho que teve expressão aí pelo Brasil inteiro, mas que judiação. Ele contava ontem aqui, que orava, pedia: onde é que Deus está? Onde é que Deus está? Onde é que Deus está? De religião em religião, de situação em situação, procurando onde estava Deus. Você sabe onde está Deus, meu irmão? Então fala onde está Deus para alguém. Essa é a verdade. Você sabe onde está Deus, você sabe onde tem Deus, você sabe como buscar Deus, você sabe como falar com Deus. Essa é a nossa agenda, meus irmãos. Então nós vamos inflamar, incendiar a igreja na revolta, ou nós vamos incendiar o corpo de Cristo para servir ao Senhor e para viver e para morrer pelos valores do reino de Deus. Quantas vezes, preste atenção, quantas vezes tentaram levar Jesus para o lado político? Quantas vezes? Jesus, o Senhor está pronto, nós estamos prontos, a tua proposta é a melhor, vamos colocar. Ele diz: não! Quantas vezes ele diz: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo, eu não vim aqui para isso, eu não vim aqui para isso. Ele alimenta milhares e o pessoal diz: vamos fazê-lo rei. Estou indo embora porque eu não vim aqui para isso, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que a gente não deve se envolver. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Está com você no que você vai se envolver, meu irmão. Está com você no que você faz da sua vida. Está com você onde vão os seus pés. Está com você onde vai a sua mente. Porque é você que responde diante de Deus por você mesmo, sabia? Glória a Deus por isso. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, aleluia. É você responde. Agora tem uma coisa: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso a palavra do Senhor diz. Eu estou mostrando para você um caminho, pastoralmente aqui nessa noite. Sabe qual é o caminho? O caminho é esse. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, negue as suas ideias, negue as suas prioridades, negue os seus gostos, negue as suas vontades, negue as suas conveniências e tome a sua cruz e siga-me. É isso que a palavra de Deus diz. O que a gente pode dizer além da palavra de Deus, meus irmãos? O que a gente pode dizer? Que partido nós vamos tomar? A gente tomar um partido, a gente é louco.
totalmente desequilibrados, se a gente fizer uma coisa dessa. Decidi saber menos. Decidi saber menos das manobras vergonhosas para se perpetuar no poder. Eu escolho saber mais do reino de Deus. Tem que escolher. Eu escolho saber mais do reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, vamos lá? Apocalipse capítulo 21, último livro da Bíblia. Você senta com uma pessoa totalmente abalizada sobre um assunto, ela fala tudo para você. Ela decidiu saber tudo de futebol. Ela pode falar todas as escalações. Ela pode dizer aonde que o time está, qual é a chave que o time está. Ela sabe dizer qual é o técnico, quem é o próximo técnico. Ela sabe dizer qual foi o valor do passe que o fulano foi comprado, foi vendido, e se sonegou, se não sonegou. Ela está sabendo de tudo, porque ela decidiu saber daquilo. Você conversa com alguém, você já sabe do que ele decidiu. Ele se decidiu por aquilo, ele colocou foco naquilo, e ele vai embora naquilo ali, e a conversa dele é só naquela ali. Não é assim? Porque ele decidiu, porque você decidiu saber sobre isso. Amém? Nós temos que saber muitas coisas. Nós estamos vivendo nesse mundo, nós temos que ter referências, nós temos que ser abalizados, nós temos que ter uma palavra. Mas às vezes a gente está caindo numa sedução, onde nós somos especialistas em tudo, mas não sabemos nada de Deus, não sabemos nada do reino de Deus, não compreendemos nada do reino de Deus, e quando falamos de orelhada. Falamos do que nós escutamos do segundo, de terceiro, falamos do que nós ouvimos na rádio peão, de uma forma distorcida, e acabamos sendo levados por qualquer vento de doutrina, acabamos sendo levados por qualquer resultado que não tem referência nenhuma com a palavra de Deus, mas já temos o resultado, nós vamos lá. A coisa às vezes é assim. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. As pessoas podem avaliar isso do sentido literal, do sentido figurado, como quiser, mas a palavra de Deus aqui está deixando claro. João diz: eu vi novos céus e nova terra. Tudo que você vê, tudo que existe, vai ser subjugado pelo um ato de Deus, do Senhor. Você pode acreditar, não teve nem um amém, nem um aleluia, porque você está assustado. Nós não vivemos mais a expectativa dos novos céus e nova terra. Achamos que podemos nos perpetuar aqui.
Tudo que você... Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Você é passageiro aqui. O seu tempo aqui é limitado. A tua história aqui tem um início e um fim, porque o alfa e o ômega é só o Senhor. Ele diz: eu vi novos céus e nova terra. Porque tudo que você vê aqui não vai mais existir, porque tudo isso está debaixo do controle, da autoridade e do domínio do nosso Deus. Por todos os esforços de preservação, que são dignos, bonitos, existe preservação do planeta e de todo o contexto existencial na Bíblia. Está escrito aqui, tem sim, outro dia eu mostro para você. A preocupação com o meio ambiente. Mas Deus colocou um ponto final nisso aqui. E no dia que Deus disser: acabou, acabou, porque Ele vai fazer novos céus e nova terra, e a visão de Deus é colocar você no novos céus e nova terra. Essa é a palavra de Deus. Eu escolhi saber então mais desse reino e viver esse reino hoje aqui, e não esperar para viver esse reino quando for lá. Irmãos, o Evangelho, a chamada a andar com Jesus, é já começar a viver hoje o reino de Deus aqui. Não é uma existência encaramujada, esperando quando for acontecer o novo céus e nova terra, então eu vou viver lá. Já começar a viver esses valores aqui. Valores que nós lutamos contra, como perdão. Quando Jesus diz andar segunda milha, dar a segunda face, se alguém quiser tomar a capa, dá a túnica também, são valores que não são aqui da terra, por isso que eles são tão estranhos, mas eles fazem parte do viver do cristão, porque o cristão já é uma nova criatura em Cristo, e se você é uma nova criatura em Cristo, coisas que não cabem nesse mundo, começam a acontecer a partir da sua conduta aqui. Será que vão dizer: você não é dessa terra mesmo, você não é daqui? Eu falei: por enquanto, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. A minha cidade permanente é a Jerusalém Celestial. Essa aqui que ele diz aqui: eu vi o novo céu e nova terra. E eu, 2 João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ele diz: quando isso acontecer, preste atenção, Deus vai limpar todos os olhos, todas as lágrimas. Nossa, meu Deus, não tem um amém, tem um aleluia. Não vai haver mais morte, não tem pranto, não tem clamor, não tem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa, e nós não escolhemos deliberadamente viver para querer saber mais disso. Nós queremos saber muito mais desse mundo, nós queremos estar muito mais inteirados com as coisas desse mundo. Mas é interessante, você sabe, quando o bicho começa a pegar, será que vocês podem orar pela gente? Pode fazer uma oração? A semana que passou, eu estive lá no hospital, lá no pronto-socorro com o Dinho, né? Tem minha tia Dir ali. Levanta, tia, por favor, só para apresentar minha tia Dir, né? Obrigado, tia. Ela é mãe, o pastor Edinho, né? Chama de Dinho, né? Edmilson está internado, está no hospital, uma situação bem dura, enfermidade, né? A gente tem orado bastante, pedido oração. E eu dormi uma noite lá, e na noite, depois ela saiu, eu fiquei. Aí um demônio se manifesta ali, um demônio se manifesta aqui, uma pessoa grita ali, outra pessoa grita ali, e a moça lá, a enfermeira lá, falou assim: pastor, agora só está no comando aí, né? Eu falei: pode deixar. Então está tudo amarrado em nome de Jesus aqui. É uma batalha espiritual mesmo ali, uma luta muito grande. E não é fácil, irmãos, tanto a luta espiritual como também a luta, né, tia? Depois nós vamos orar mais uma vez pelo Dinho. Irmãos, quando você vive o reino de Deus, quando você já chega implantando o reino de Deus. Você olha a situação e diz: não, aqui está tudo errado. Que coisa maravilhosa. Por isso diz: você se acha um dono da verdade. A gente não se acha dono da verdade, não. A verdade é Jesus. Na realidade nós somos, Ele que é o nosso dono, a verdade que é o nosso dono. E aí você começa a olhar e dizer assim: é o seguinte, isso aqui tem que mudar. Em nome de Jesus, eu não concordo com essa opressão. Sai, em nome de Jesus, não concordo com a opressão. Vai embora agora. Pode ir embora agora esse demônio.
Você chega e começa a dizer: eu quero ver o reino de Deus instalado aqui. Eu quero ver as coisas de Deus certo aqui. Eu quero ver as pessoas com a linguagem do reino de Deus aqui. Eu quero ver acontecer as coisas de Deus aqui. Eu quero ver os milagres acontecerem aqui. Eu quero ver dons espirituais se manifestarem aqui. Eu quero ver línguas estranhas acontecerem aqui. Porque o reino de Deus tem que estar aqui. Porque eu acostumei viver no reino de Deus. Quando alguém falha, quando alguém erra, e que traz na roda para apedrejar, aí alguém diz, foi o que o Senhor Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não seja desaforado, não seja mal criado. Ninguém apedreja ninguém, porque todo mundo aqui é igual, aleluia. Todo mundo aqui é igual, sabia? É todo mundo igual, ninguém pode jogar pedra em ninguém, aleluia. Diga aleluia, na marra. Agora na marra, agora é obrigado. Você não pode jogar pedra em seu ninguém, larga essa pedra aí, meu irmão. Larga essa pedra e abre essa mão aí e deixa essa pedra cair. Ninguém pode jogar pedra em ninguém aqui dentro, em lugar nenhum. É todo mundo pecador, fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem ninguém melhor aqui dentro, não. Ninguém pode dar pedrada aí em ninguém. Cala a boca, em nome de Jesus, está amarrado. Amém. É isso aí. Não, eu posso jogar uma pedra. Pode jogar pedra em ninguém, rapaz. Quem é tu? Tu não é ninguém. O teu nome é porque está escrito no livro da vida, porque foi escrito com o sangue de Jesus. Isso é o reino de Deus. No reino de Deus ninguém é melhor nem é pior. No reino de Deus, as explicações do reino do homem, o Pedro vê lá o cego, aí já vem querer dar uma teologada daquela. O cara aí, tá cego aí, quem pecou? Foi ele que tem uma maldição de família, uma praga que veio sobre a cabeça dele, e não sei o que lá, ou foi os pais que pecaram? Porque eles acreditavam assim: se o cara está doente é porque tem praga de pecado, está pagando. Jesus diz: cara, pode parar. Não é nada disso. Não foi nem pai que pecou, não foi ele que pecou. O que vai, isso aqui é para manifestação da minha glória, do poder. O rapaz se enxerga, vai embora para casa na bênção. Deus abençoe. Uma outra hora o discípulo começa a ver uma situação encrencada: Senhor, você quer que eu ore aqui? Já cai fogo do céu, consuma essa desgraça aí. Não, nós não somos desse espírito. Sempre era o Pedrão, né? Que já queria passar o rodo, né? Nós não somos desse espírito, não. Nada disso. Vamos restaurar, vamos reconstruir essa vida aí. Não vem querendo que desabe o fogo na cabeça do outro e consuma. Nós não viemos aqui, não foi para isso que eu vim para resgatar e salvar. Então larga essa agressividade embora, meu irmão. Pastor, qual é a base bíblica disso? Acabei de ler aqui. No Monte Santo do Senhor, Ele vai limpar os olhos de toda lágrima. Não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter clamor, não vai ter dor. As primeiras coisas já passaram, porque Ele fez novas todas as coisas. Aleluia, né, irmãos? O reino de Deus é maravilhoso. O reino que o homem constrói é um reino defeituoso. Os homens até constroem negócio para ser bom, para funcionar direito, mas não funciona, sempre tem uma coisa encrencada, não é? Meu irmão, você vê aqueles aviões enormes, né, que você vai decolar. Eu vou falar um negócio, você não voa mais. Você acha que uma cangalha daquele tamanho, cheio de parafernália, tudo ali funciona? Você acha? Deus abençoe você, mantenha você na inocência. Você acha que nenhuma parafusetazinha daquela ali não está com problema? O cara na hora de sair, assim, isso aqui não é meio ruizinho, isso aqui não é meio ruizinho. Mas pode ir assim que dá, porque não dá para aquela coisa daquele. Aquilo foi o homem que construiu. Não existe 100% quando o homem faz. 100% é só no poder de Deus, meu irmão. Olha o teu carro todo bacana, né? Mas tem um ranhãozinho no lugar. Ninguém nem enxerga, mas você sabe e você está amargurado tomando remédio calmante só porque tem um ranhãozinho no teu carro. Que não está 100%. Não é não? Tem aquela pintinha no banco. Meu carro estava inteiro, tinha uma pintinha no banco que precisa de uma lupa para ver. Mas você está angustiado porque tem aquela pintinha no banco. Não é assim não? Nunca está 100% as coisas, né? Nunca. 100% é só no reino de Deus, meu irmão. Só no reino de Deus. É a grande verdade. Ao escolher esta visão, esta ótica de abordagem, esta esperança e esta expectativa, eu passo a viver e andar a conduta da contracultura cristã. É isso que eu quero chamar você a viver. A contracultura cristã. 1988,
Sai um livro do John Stott, Contra a Cultura Cristã. Eu não vejo ninguém querendo viver a contracultura cristã. Todo mundo está querendo viver a cultura do mundo mesmo. Caminhar na direção que o mundo está andando. Parece que nós não estamos mais na contramão. Nós estamos indo junto, com o pretexto de evangelizar. A gente já não está sendo mais sal e nem luz. A gente não está mais incomodando nada, porque a gente já está igual. Está com a mesma roupa. O sal que não salga mais, irmão, não presta para nada a não ser para ser jogado fora. A caminhada cristã, irmãos, não vai convergir com o mundo nunca. A caminhada cristã não vai se moldar à situação. Não vai exaltar o homem. Não vai se iludir com este reino. Não vai se seduzir com as ofertas terrenas. Não vai se moldar à moral e aos princípios e aos valores desse mundo. Não vai tomar partido terreno. Não vai optar por uma ideologia terrena, seja ela qual for. Eu li para vocês Romanos 8, 31 a 39. Temos a nossa rota, temos o nosso rumo, temos a nossa bandeira, temos a nossa agenda. Essa é a grande verdade. Nossas prioridades, nossos valores, nossas expectativas, a nossa continuidade já é ditada pela palavra de Deus. É verdade que no meio de tudo isso, esta é uma igreja enganjada. Essa é uma igreja que tem proposta social. Essa é uma igreja que tem um valor assistencial. Mas não pode perder nunca de vista que a nossa proposta, o nosso valor começa na rocha inabalável que é Cristo. Você não pode nunca perder de vista isso, senão você perde o teu foco, senão você perde a tua identidade, senão você faz por fazer, senão você caminha porque todo mundo está caminhando, senão nunca vai ser diferente. E olha, irmãos, que a palavra de Deus tem uma quantidade de políticos que são exemplos. Você tem um José do Egito, que é o segundo no comando de uma nação. Eu acho que não tem cargo mais político mais pesado do que esse. Você tem um Daniel que ele tem 3 reis que ele se mantém no primeiro escalão do governo em 3 sucessões. Você tem homens e mulheres que mostraram que, apesar de estarem profundamente inseridos no contexto terreno, no contexto administrativo, no contexto humano, mas eles eram profundamente alicerçados no Senhor. Isso também foi profundo. Por ter um comportamento tão profundamente arraigado e alicerçado no Senhor, Daniel foi para a cova dos leões. E não perdeu sua posição dentro do âmbito político da época. Por ter uma posição tão profunda de convicção com o Senhor, Mesaque, Sadraque e Abednego foram parar na fornalha 7 vezes mais aquecida, porque eles se posicionaram com um Senhor. A prioridade, a postura deles não era negociável. Que a nossa não seja, meu irmão. Que a sua não seja. Que aquilo que você sabe mais tem que ser da cruz de Cristo. O apóstolo diz: eu decidi saber Cristo e esse crucificado. Quero desafiar você a fazer isso. A discussão já passou do ponto de perder ou ganhar. Por isso que o Paulo diz: mais do que vencedores em Cristo. Então não vamos discutir mais quem ganha, quem perde. O nosso alvo, o nosso propósito é glorificar e exaltar o nome do Senhor. A igreja na terra tem a sua missão para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor com a sua conduta. No próximo domingo à noite eu vou ministrar ações cristãs, reações ímpias. Nós temos hoje muita gente que tem ações cristãs lindas, age como cristão, mas reage pior que ímpio. A nossa conduta, que tem que ser uma conduta cristã. Vamos orar. Quero orar por você. Essa mensagem de 1 ano aqui do Galpão talvez não tenha a ver com aniversário, mas para mim tem sim. Tem a ver com compromisso, tem a ver com seriedade.
tem a ver com postura, tem a ver com caminhada com Deus. Tem a ver com eu decidir para onde eu estou indo. Você tem que decidir para onde você está indo. Tem que se achar. Tem que se encontrar nisso. O que Deus quer de você, meu irmão? Deus quer de você um Daniel no meio do governo. Glória a Deus. Talvez Deus chama você como um José no Egito. Glória a Deus. Talvez Deus levanta você como Elias, como Eliseu, para chegar na frente do palácio e dizer: Deus tem uma palavra com relação ao que está acontecendo aqui. Talvez Deus chama você e diz: o que eu chamo você para me servir, eu chamo você para andar comigo. Para o que Deus chama você? Talvez Deus chama você nessa noite e diz assim: pega a sua cruz logo, vamos. Tanto tempo aí com essa história. Pega logo a tua cruz e me segue, vamos. Vai ficar para trás mesmo? Vai continuar nesse estado de solvência, nem para frente nem para trás? Vai continuar no mesmo ambiente? Vai continuar no mesmo vale? Minha vida não anda, pastor. Minha vida não anda. Sabe qual é a saída? Sabe qual é a saída do labirinto? Sai com Jesus, Ele sabe o caminho. A Bíblia diz que tem um caminho no meio da tempestade. Que Ele tem um caminho no meio da tempestade. Andar com Jesus pode significar você se afastar de tudo que você mais gosta. Pode ser. Mas quando você segue Jesus, você é dele, você se distancia do pecado, você sai do ambiente que está um ambiente tão complicado, tão pernicioso, um ambiente que tem complicado tanto, um estado emocional que tem sido tão desgastante. O convite para andar com Jesus é um convite do abandono pessoal, do desistir dos meus direitos, dos meus valores, das minhas ideias e seguir com Ele, para onde Ele for. Talvez você entrou aqui nessa noite e ainda não teve encontro com Jesus, ainda não aceitou Jesus, ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E depois dessa palavra toda, talvez contundente em alguns pontos, mas ela foi contundente justamente para despertar, para levar você a equilibrar a tua história, a tua vida. Eu quero chamar você a entregar sua vida para Jesus, se você ainda não fez isso nenhuma vez, levantando sua mão comigo assim, dizendo: sim, eu estou aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me entrego a Ele agora. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelos meus pecados e quero recebê-lo agora, declarar que Ele é meu Senhor e meu Salvador. Se você nunca fez isso, mas se sente tocado agora pelo Senhor, levanta a sua mão comigo. Nós estamos fazendo esta oração de entrega na presença do Senhor. Senhor, eu oro por essas vidas, por essa vida que se entrega a Ti, que te confessa como Senhor e Salvador. Peço, Senhor, perdoa esses pecados. O sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado. E recebe essa vida como teu filho, como tua filha, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, meu Deus. E eu quero clamar pela tua igreja agora. Quero clamar por este povo. Eu quero clamar por você, meu irmão, que tem coragem de aceitar o desafio aqui nessa noite, como o apóstolo Paulo, de buscar o ponto de equilíbrio na sua vida a partir da cruz de Cristo. Colocar a cruz de Cristo como o epicentro da tua vida, das tuas opiniões, das tuas ideias, dos teus valores.
Foi isso que Paulo disse: decidi saber nenhuma outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Todos os meus valores, todas as minhas ideias, todas as minhas teses, todas as minhas estruturas, tudo que eu edificar e construir é a partir da cruz. Se você quer isso, vamos orar juntos. Convido você para ficar em pé no seu lugar, colocando diante do Senhor.